Bom, a atual LDB é 9394/96, baseada nos princípios de direito universal à educação para todos, trouxe diversas mudanças, como a inclusão da educação infantil. O ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito. Aqui também tem algumas questões assim de professores e mesmo a comunidade, algumas críticas, porque tudo bem, obrigatório e gratuito, algumas pessoas não concordam com essa questão do gratuito, porque o Estado recebe da comunidade, da sociedade, os impostos, né? É cobrado os impostos e taxas, e esse dinheiro ele é repassado para a sociedade. Então não é exatamente gratuito, mas é mais um assunto que a gente pode discutir mais à frente. A lei prevê a criação do Plano Nacional de Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e estabelece também 200 dias de efetivo trabalho escolar. Também é mais uma questão aqui que as pessoas às vezes pensam, né, refletem. Então, será que ficar mais na escola melhora a qualidade de ensino? Alguns acham que não, porque se observarmos bem as outras leis, principalmente a primeira lá, a primeira tinha-se 180 dias letivos. Mas então, será que ficar mais na escola, será que hoje a gente fala de educação integral? E eu trabalhei em várias escolas e a parte bem difícil era você colocar, não tinha estrutura na escola, não tinha espaço, não tinha ginásio de esporte, algumas não tinha um lugar para fazer um teatro, praticar a dança, praticar outras atividades artísticas, né, sinestésicas. Enfim, a ideia é interessante, mas na prática alguns apontam algumas falhas que até hoje nós temos essa dificuldade. Em comum, as duas últimas LDBs dizem que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, algumas questões de estrutura legal no Brasil, a questão das leis. E nós vamos agora finalizando dizendo o seguinte: no Brasil, o socioconstrutivismo, que é uma espécie de uma tendência pedagógica, vamos dizer assim, hegemônica no Brasil, que vem de Piaget e Emília Ferreiro, basicamente, estuda o efeito de interação social da linguagem e da cultura na origem e na evolução do psiquismo humano. Começou a ser aplicada nas escolas a partir da década de 80, justamente o ano da minha formação e início na atividade do magistério. Então, por isso que estou trazendo aqui no Georrelatos a ideia é essa, a gente ir relatando e conversando com as pessoas. Não é o objetivo aqui dar aulas, palestras, é apenas apontar essas questões para reflexão. Então, os alunos são incentivados a construir significado através da negociação com as ideias dos outros. Alguns criticam esse modelo também, pois julgam inadequado para as camadas sociais mais baixas e apontam a defasagem de uma prática cujas diretrizes não são alteradas há mais de 30 anos. E também é interessante notar que o socioconstrutivismo tem uma máxima que diz assim que é para dar vez e voz ao aluno. Então, dar vez e voz para o aluno. Também alguns criticam porque muitas vezes foi confundido esse processo de você dar vez e voz,
nessa forma de dar vez e voz ao aluno. Muitas escolas usaram desse argumento, dessa tendência, para, vamos dizer assim, facilitar a questão do conhecimento. Ou melhor, de outra forma explicando, os alunos eles faziam, vamos dizer assim, só para dar um exemplo, um trabalho de geografia, ele apresentava com algumas dificuldades, mas da forma que ele apresentava, o professor às vezes não questionava muito. Então o ensino ele ficou nivelado, não vou dizer de todo, mas em alguns momentos, em alguns lugares, algumas escolas, alguns estados, principalmente eu posso apontar o estado que eu trabalhei, que é o estado do Paraná, Santa Catarina. E nós tivemos muitos problemas assim na questão do aprendizado, porque, para dar um exemplo também dessa questão, o professor ele deve professar. Nós podemos comparar com o médico. A medicina, as pessoas vão até o médico para que recebam uma indicação de um medicamento, de um tratamento, para que elas consigam resolver aquele problema que tem, né? Os alunos, eles vão à escola para aprender. Quem está preparado para professar o conhecimento é o professor. Então, nesse sentido, algumas questões ali foram confundidas, né? Ficaram confusas. Mas isso ocorre no Brasil, pode ser comprovado isso também, pode ser analisado, observado por meio do PISA, que é essa avaliação. Então algumas coisas estão um pouco no Brasil, em relação ao ensino, um pouco prejudicadas. Então nós temos que sempre fazer essa análise, né? Então o PISA é esse exame de vários países e o Brasil sempre está em posições assim, nas últimas posições. Isso deve ter qual será o problema? Então fica essa pergunta e deixamos agora para nosso próximo GeoRelatos. Eu agradeço a participação de todos e compartilhem, dê o like, comentem. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.